Olá, irmãs e irmãos, graça e paz. Hoje, então, é mais um estudo que temos sobre a afirmação de Jesus, eu sou. E no estudo passado, tivemos a oportunidade de ver Jesus como, ao se declarar caminho, verdade e vida, se constituiu no único meio pelo qual podemos nos aproximar de Deus. Embora o mundo procure apontar caminhos diferentes, religiões que levam a Deus, sabemos pelas Escrituras que o único caminho verdadeiro e seguro para conduzir a humanidade à salvação e à vida eterna é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lembrando o que afirmou Pedro, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Sem Jesus, a pessoa está perdida, caminha sem direção e sem a verdade de Deus. Hoje, estamos finalizando a série Eu Sou, com a última expressão qualificativa aplicada pelo Filho de Deus em seu ministério em favor da humanidade no Evangelho de João. Nosso estudo será desenvolvido a partir da declaração Eu sou a videira verdadeira. A videira era uma planta muito conhecida dos contemporâneos de Cristo, devido à sua grande utilidade. O seu produto principal era a uva, de onde extraía o vinho, que se constituía numa das principais fontes de alimento do povo. É comum encontrarmos na palavra de Deus a expressão pão e vinho, para referir-se à fartura nas colheitas e à abundância de suprimentos. Como, por exemplo, podemos ver no Salmo 4, versículo 7, encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. A palavra videira significa parreira de uvas. Vejamos as aplicações da declaração de Jesus. Colocando-se como a videira verdadeira, Jesus nos recebe como ramos legítimos. Olhando o versículo 5 de João 15, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Podemos entender que a pessoa agora, ao passar pela restauração, volta a se relacionar intimamente com Deus, o Criador. Algo, porém, que não podemos nos esquecer, o ser humano é dependente de Deus. O tronco pode existir sem os ramos, mas jamais os ramos poderão existir sem o tronco. É através do tronco que o alimento e a seiva, que com os nutrientes chegam e mantêm a vida nos ramos. Outro detalhe importante é que o ramo é da mesma natureza da videira, uma vez que ele dela se alimenta e através dela sobrevive. É por isso que Pedro fala, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Por recebermos em nós a natureza divina, ao sermos convertidos, precisamos agora viver como filhas e filhos de Deus. Precisamos apresentar diante do mundo as características de nossa nova natureza. Devemos lembrar que nos tornamos participantes da natureza divina ao fugirmos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. É triste quando vemos pessoas que se dizem cristãs apresentarem um comportamento não condizente com a vida em Deus. Sim, somos hoje os ramos da videira e precisamos viver a vida de Deus. Colocando-se como a videira verdadeira, Jesus cria condições para frutificarmos em seu reino. Embora em algumas plantas o fruto possa aparecer no tronco, como é o caso da jabuticaba ou mamão, o natural é que os ramos produzam frutos. Ao alimentar-se da seiva através do tronco, os ramos recebem as condições naturais para a frutificação. O mesmo acontece conosco como ramos da videira, Jesus Cristo. Recebemos em nós a vida de Deus, criando-nos condições para a devida frutificação no reino. Deus quer que suas filhas e seus filhos sejam produtivos. Aquele que não reproduz precisa rever a sua condição de renascido. Contudo,
Para que a produção de frutos seja satisfatória, precisamos observar alguns detalhes importantes. Precisamos permitir o trabalhar de Deus em nós. No versículo 2, Ele poda, limpa, para que dê mais fruto ainda. Assim como a poda dos ramos defeituosos, secos, doentes, ativa os ramos produtivos para que produzam em maior escala, devemos nos colocar diante de Deus, permitindo que Sua palavra nos corte, limpando as arestas para nos tornar mais produtivos. Não nos esqueçamos o fato de que o verdadeiro discípulo deve permanecer sempre limpo, em condições de frutificação. E Jesus Cristo diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. O versículo 3. Para que Deus trabalhe em nós na produção de abundantes frutos, precisamos permanecer em Jesus. Versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O verbo permanecer tem a ideia de manter, ser segurado, firmar-se. Devemos nos manter em Cristo, nos firmando cada dia mais na Sua palavra, tendo um propósito firme de produzirmos frutos. Devemos ser conscientes de que só seremos produtivos através da graça de Cristo em nós. O versículo 5 diz: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Certamente Deus usa a capacitação pessoal como intelecto, conhecimento, talento e etc. Mas se não dependermos de Jesus, de Sua ação em nós, de nada adiantarão quaisquer habilidades pessoais de nossa parte. Tais habilidades servirão apenas como mera exibição, sem qualquer fruto permanente. Consciente desses detalhes, estaremos em condições para frutificarmos com abundância no reino. Com certeza, Deus quer ver em nós uma frutificação abundante. O versículo 8, Jesus diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ou seja, através da nossa frutificação, Deus é glorificado. Percorrendo outros textos da Escritura, podemos ver como Deus deseja a frutificação de seus filhos e filhas. A frutificação é uma característica fundamental dos convertidos. Mateus 13, 23. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Essa é a parábola do semeador. A frutificação é uma exigência de Deus. Romanos 7, o versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. A frutificação está associada à sabedoria divina. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Para a frutificação, precisamos viver de acordo com o conselho de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colocando-se como videira verdadeira, Jesus rejeita os ramos improdutivos. Um fato importante que precisamos destacar aqui. Periodicamente a videira precisa passar pelo processo de poda, que nada mais é do que a exclusão, o corte de ramos secos, doentes, improdutivos. Se tais ramos não forem removidos no tempo certo, poderão comprometer a produção de frutos. Cumpre ao agricultor inspecionar, selecionar quais os ramos que deverão ser cortados. No ensino de Jesus, nesse capítulo, a videira é Jesus e o Pai é o agricultor. O critério de Deus para o corte pode ser notado no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta.
Observe, nós fomos chamados e salvos para produzir frutos. A falta de frutificação nos deixa sujeitos à poda. A pessoa que tem dentro de si o Espírito Santo e a natureza de Deus não ficará improdutiva. Assim como a árvore frutífera não precisa esforçar-se para apresentar frutos, o que acontece de forma natural, o filho, a filha de Deus também não precisa de quaisquer esforços ou artifícios para ser produtivo no reino. Basta viver a vida de Deus, que os frutos serão uma consequência. Porém, quanto àqueles que dizem que creem, mas não mostram através da frutificação, a palavra de Deus é clara. O machado está à raiz. Mateus 3,10. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Neste texto, João Batista pregava contra os religiosos de seu tempo que se gabavam em cima de uma religião hipócrita, de aparência. Seus atos não eram correspondentes com a sua pregação. Muita lei, muita fala, muitos debates, mas a vida religiosa autêntica era deficiente e ficava a desejar. Por esta razão, o machado do juízo divino estava pronto para ser usado. Sim, Deus julgará e cortará aqueles que são improdutivos. Ao declarar-se como a videira verdadeira, o Senhor Jesus nos recebeu como ramos legítimos. Criou condições para que sejamos produtivos. Julgará os crentes falsos, serão cortados pelo juízo divino. Como filhas e filhos legítimos de Deus, devemos nos firmar cada dia em sua palavra, apresentando um viver condigno com a nossa posição. Devemos viver a vida cristã com simplicidade e humildade, que os frutos da justiça certamente aparecerão. Repetindo o conselho de Paulo aos Colossenses, vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, o versículo 10. Que Deus te abençoe.